Você foi diagnosticado com pré-diabetes. E agora, qual o tratamento? Ou então você, enfermeiro, profissional da saúde, recebeu um paciente com pré-diabetes. O que é que você vai orientar para esse paciente? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te explicar qual o tratamento farmacológico e não farmacológico da pré-diabetes. Pacientes que ainda não apresentam a diabetes em si, mas estão quase lá. Para isso, para você entender o que fazer com esses pacientes, assiste esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe importante. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. A pré-diabetes é uma condição de elevadíssimo risco para um paciente desenvolver diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus tipo 2, porque o tipo 1 o paciente já nasce com ele, desenvolve quando criança. Agora, quando associado a fatores de riscos como hipertensão, gravidez, com um mau hábito de alimentação, falta de exercício físico, sedentarismo, ele vai apresentar resistência à insulina e apresentar uma hiperglicemia. E esses pacientes pré-diabéticos, eles não possuem a diabetes em si, eles estão quase chegando lá. O nível de glicemia dele está ali ainda controlado a um ponto de não ser diabetes, mas já está em um nível acima do normal. Ivo, e qual nível é esse, Ivo? Qual é os parâmetros do valor da glicemia de um paciente que ele está pré-diabético? Os níveis de glicemia de um paciente pré-diabético na glicemia em jejum, que é aquele quando o paciente fica em jejum, né, 12 horas, 8 horas de jejum, e aí coloca uma picadazinha no dedo dele, e lá no glicosímetro a gente recebe um valor. O valor da pré-diabetes é quando é um valor maior do que 100 e menor do que 125. Menor do que 100 é um paciente normal. Maior do que 125, ou seja, 126 para cima, é um paciente diabético. E entre 100 e 125 é um paciente com pré-diabetes. Isso quando a gente fala da glicemia em jejum. Quando a gente fala do teste oral da tolerância à glicose, TOTG, o teste da garapa, neste caso, o valor vai mudar. Para um paciente normal, o valor é até 140. E já para um paciente pré-diabético, o valor é de 140 até 199. Maior do que isso, ele é diabético. E o exame de sangue da hemoglobina glicada, que mensura ali a glicemia do paciente nos últimos 3 meses, que está ligado à hemoglobina, o valor normal é menor do que 7,5. E o valor que está acima de 7,5 e menor do que 6,4 é um paciente que está pré-diabético. A diabetes vai ser quando tiver maior do que 6,5. Ou seja, glicemia em jejum maior do que 100, menor do que 125, hemoglobina glicada maior do que 5,7, menor do que 6,4, que são os exames mais comuns. Este paciente ele é pré-diabético, ele ainda não é diabético. Ivo, e esse paciente pré-diabético, ele vai ser diabético sempre? Não. 50% dos casos permanecem pré-diabéticos. 25% ficam normais e outros 25% se tornam diabéticos. E o nosso objetivo aqui é fazer com que este paciente diabético ele volte para o valor normal, que ele não fique pré-diabético, muito menos que ele avance para diabetes. Nosso objetivo é aumentar essa porcentagem de pacientes que retornam ao valor normal. Para isso, a gente precisa implementar algumas mudanças no estilo de vida deste paciente. Mas, claro, pacientes que são mais idosos, pacientes que apresentam sobrepeso, eles possuem uma possibilidade maior de evoluir para uma diabetes do que pacientes que não são idosos e que nem apresentam sobrepeso. E quais são esses fatores de risco que fazem com que o paciente evolua para diabetes? Muito simples, pacientes que já têm história familiar de diabetes mellitus na família, pacientes que apresentam sobrepeso, pacientes que apresentam alguma síndrome metabólica, pacientes que já têm alguma doença cardiovascular prévia, como por exemplo, hipertensão arterial, pacientes, no caso das mulheres, que apresentaram diabetes gestacional, pacientes que fazem uso de drogas antipsicóticas, pacientes que já apresentam valores da hemoglobina glicada maior do que 6 e quando a gente tem uma glicemia em jejum maior do que 110. Lembra que a glicemia em jejum é maior do que 100 até 125? Quando o paciente apresenta maior do que 110, já é um fator de risco. Então, Ivo, qual é o tratamento?
O tratamento para diabetes mellitus tipo 2 não vai ser, a princípio, medicamentoso. Vai ser um tratamento de mudar o estilo de vida desse paciente. Que esse paciente, a partir de agora, ele tenha uma alimentação mais saudável. E o objetivo aqui é diminuir o IMC, o índice de massa corporal, em 5% nos pacientes que apresentam sobrepeso. E além da reeducação alimentar, esses pacientes eles precisam de um exercício físico. Não virar fisiculturista, não. Mas que eles precisam ali exercitar de forma regular, pelo menos 150 minutos por semana, de forma constante, a prática de exercício físico. Entretanto, essas mudanças nem sempre são acatadas para todos os pacientes, e aí vem a necessidade de alguns medicamentos, por exemplo, a metformina. Lembrando, a metformina ela não vai entrar em todos os pacientes, não. Ela deve entrar como medida adicional. O paciente tem uma mudança no estilo de vida, na alimentação e no exercício físico, e ele pode ter como possibilidade usar a metformina, que a metformina ela é um antidiabético oral, certo? Mas não são todos os pacientes, não. Vou ler aqui para vocês quais são os pacientes que vão utilizar a metformina como prevenção da diabetes mellitus do tipo 2, em pacientes que são pré-diabéticos. Pacientes que são menores do que 60 anos podem utilizar para prevenção. Obeso com IMC maior do que 35 kg por metro quadrado, que é o IMC dele. Mulheres com história de diabetes gestacional, presença de síndrome metabólica, com hipertensão ou glicemia em jejum maior do que 110. Neste caso aqui, é indicado para o paciente tomar metformina como forma de prevenir a diabetes. Óbvio, paciente com pré-diabetes. E os medicamentos específicos? Esses medicamentos específicos, eles podem ser considerados. Entretanto, ainda possuem um custo-efetividade muito alto. Eles são muito caros e não são tão acessíveis assim para a população. E tem que se avaliar o risco, o benefício e os eventos adversos destes medicamentos. E óbvio, eu não vou nem falar aqui que medicamentos são esses, porque é conduta médica, não do enfermeiro. Entendeu agora? Então, nesse vídeo eu te expliquei o que é a pré-diabetes, quais são os fatores de riscos e o que é que você faz para não evoluir para uma diabetes. Lembre-se que 25% retornam para o valor normal. E esse é o nosso objetivo, fazer com que esse paciente não vire diabético. Por isso é muito importante que nós, profissionais da saúde, possamos saber orientar da forma adequada os nossos pacientes. E se você, obviamente, eu sei que tem paciente que me assiste, se você é um paciente, é da população comum, não é profissional da saúde, muita atenção ao que eu falei aqui. Sempre procure um médico, sempre procure um profissional da saúde, procure um enfermeiro para orientações especiais. Gostou desse vídeo? Aprendeu algo novo? Se você gostou desse vídeo e aprendeu algo novo, vou pedir para você clicar aqui no botão de se inscrever. Vamos lá, inscreva-se no canal, porque assim você será notificado quando eu publicar um vídeo novo, certo? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Agora, olha só, tem uma playlist só de diabetes. Não sabe o que é, quer entender qual é o tratamento farmacológico, medicamento oral, insulina? Clica nessa aula aqui que aqui eu falo tudo sobre o tratamento. Na verdade, eu falo tudo de diabetes. Vamos lá, para de maratonar na Netflix, vem maratonar o Titio Ivo. Vamos lá!